Diz-se sempre que um dos indicadores do grau de civilidade e urbanismo de uma sociedade, independentemente do seu desenvolvimento tecnológico, é o modo como ela trata as suas crianças e os seus idosos. No caso específico de hoje, nós vamos tratar da questão das crianças e dos adolescentes. E para isso nós convidamos o delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, o delegado Marcelo Nolasco, com quem nós vamos conversar. Doutor Marcelo, como é que está a questão das estatísticas das agressões de crianças e adolescentes no Estado? Nós temos, infelizmente, um número elevado e crescente, o que é preocupante, por um lado, e se é que é possível ver um lado positivo nisso, nós temos o aumento de denúncias como positiva a partir do momento em que nós vemos que a sociedade está participando mais e denunciando casos que anteriormente ficavam omissos. E a própria disponibilidade desses números também é um dado positivo, na medida que, pelo menos, pode-se mensurar o fenômeno, né? Mensurar esse processo, saber como é que Nós estamos sempre monitorando esses números e divulgando. Aumentou no ano passado em relação ao ano anterior? Nós tivemos um aumento de 2010 para 2011 de 30% no número de ocorrências registradas na delegacia. E o senhor fez uma ressalva anterior de que, na verdade, está aumentando o número também de denúncias. As pessoas estão denunciando mais, a sociedade está se prontificando mais a constatar isso. Mas esse número ainda não reflete a totalidade das agressões que deve estar ocorrendo, né? Certamente que não. Com a criação da CPI da pedofilia em 2008, nós tivemos uma conscientização da sociedade no que diz respeito aos crimes sexuais. E na esteira, também das demais violências cometidas contra crianças e adolescentes. Então, o número de denúncias veio crescendo ano a ano a partir de 2008. De 2010 para 2011, nós tivemos ainda um crescimento de 30%. O lado positivo, como dito, é que a sociedade hoje não permite mais presenciar essa agressão e ficar omissa. Ela denuncia. E o triste é que nós vemos que ainda há um número muito grande de violência que, como você disse, reflete um estado da sociedade, de cultura da sociedade para com as suas crianças, que são a camada mais vulnerável. Doutor Marcelo, todo pedófilo é um abusador sexual. Todo abusador sexual é um pedófilo? Certamente que não. Essa pergunta é muito interessante. Nós temos pedófilos que recebem um diagnóstico médico de pedofilia, que é um distúrbio sexual classificado na SIGS, e nós temos o abusador eventual, aquele que a ocasião possibilita a ocorrência do abuso, mas ele não é clinicamente um pedófilo. No caso dessas ocorrências que são levadas ao conhecimento da lei e da delegacia, qual é a percentagem de crimes sexuais, de violência sexual contra menores? Cerca de 30%, 25% a 30% do total de ocorrências da delegacia, ela é de crimes sexuais. De crime sexual. É aproximadamente o mesmo número de violência, de lesões corporais e o resto distribuído para outros delitos. E no caso da violência sexual, qual é o âmbito em que ela ocorre? Em casa, no grupo social, na instituição, na escola, no clube? Onde que ela acontece predominantemente? Quando a gente lida com crianças, especificamente com crianças e adolescentes mais novos, a maior incidência é no âmbito familiar, porque é onde a criança se encontra, onde ela está mais vulnerável. Quem tem ascensão sobre a criança é o parente. Então nós temos como, na maior parte dos abusos, nós temos a figura do padrasto, infelizmente, pais biológicos também, parentes próximos, e depois você começa a ter aquelas outras pessoas que circundam a família, que são tio, sobrinho. Tio, sobrinho, parente, primos, mas também religiosos, professores, profissionais que tenham acesso à criança. E a gente tem, assim, classicamente um perfil desse agressor? É normalmente parente, é normalmente um homem, então? É sempre cometido contra o sexo feminino? 98% estatística mundial. 98% dos abusadores são homens. É muito raro um abuso sexual contra criança ou adolescente praticado por mulher. Muito raro.
Muito raro. E normalmente o abuso consiste em que tipo de agressão, mais caracteristicamente? Nós temos até o defloramento da menina, né? Ou no caso do Sim. menino, até o coito. Uhum. Mas não é o maior número de casos, a incidência maior não é essa. O abusador, ele não é burro. Ele sabe que se ele violar a criança com uma penetração, ele vai provocar uma materialidade do seu crime. Então, na maioria dos casos, os abusos são praticados com atos libidinosos diversos do coito. Então, ele pratica carícias íntimas, sexo oral e evita a penetração. E normalmente essa situação é relatada pela própria criança, ela é de morte própria, espontaneamente ela relata isso, porque às vezes a carícia não é percebida pela própria criança como um molestamento, né? Agora mesmo você me perguntou sobre o número de notificações, se o número de denúncias reflete a realidade. As estatísticas demonstram que de todos os casos que ocorrem, o que se tem de notificação é cerca de 10%. Então, nós sabemos que existem muito mais casos do que chegam ao nosso conhecimento. Nós temos essa ciência. A criança, principalmente a criança, quando ela é abusada, ela não tem nenhuma percepção do que ela está sofrendo. Ela pode ser abusada por anos, até que ela atinja o início da adolescência, que ela passe a ter uma percepção do que é a sexualidade com 12, 13 anos, e a partir daí, então, é que ela externa para sua mãe ou para algum conhecido mais próximo o que ela vem sofrendo muitas vezes há 5 anos. Isso nós temos vários casos nesse sentido. Em 9 minutos, nós estamos conversando com o delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, Marcelo Nolasco. Voltamos já. Delegado, quais assim, as atividades onde, de repente, potencializa mais o surgimento dessas pessoas, do pedófilo? Onde o pedófilo gosta de atuar com mais frequência? O pedófilo ele tem um desvio sexual. É uma doença que não retira dele o discernimento do que ele está fazendo. Por isso, ela é uma conduta punível. O pedófilo, apesar dele ter essa atração sexual desvirtuada, ele sabe o que está fazendo, sabe que é errado e ele pode se comportar para não fazer. Por isso não é inimputável. Por isso ele não é considerado inimputável. Uhum. O pedófilo, ele tendo essa preferência, esse desvio, ele procura trabalhar com atividades que permitam a aproximação dele de crianças. Os grandes pedófilos que nós já prendemos até hoje, ao longo da atividade policial na DPCA, eram pessoas que tinham a sua vida profissional ligada a atividades que permitissem a ele estar próximo a crianças. Aluguel de pula-pula, animação de festa, fotógrafo de criança, professor de escolinha de futebol, motorista de transporte escolar e outras atividades que trabalham diretamente com crianças. No caso das agressões às crianças no âmbito doméstico, tem características familiares, digamos assim, recorrentes, presentes, digamos, famílias ditas estruturadas. Existe alguma correlação disso? Nós temos uma incidência muito maior de violência em famílias desestruturadas, principalmente a violência física. Numa família desestruturada, onde crianças são filhas da mãe, mas que há a figura de um padrasto que muitas vezes está ali há 2 semanas, que acabou de conhecer a mãe, e ela coloca essa pessoa para dentro de sua residência sem saber sequer de quem se trata. Pessoas envolvidas com crimes, uso de drogas, desempregados. Então, a desestrutura familiar, ela acaba estourando na criança, que é a vítima mais fácil. É onde a corda arrebenta mais facilmente. Então, a violência ela é muito maior nas famílias desestruturadas, sem sombra de dúvida. Evidente que também acontece nas melhores famílias, pode acontecer. Mas nas famílias desestruturadas, o crime acontece muito mais, inclusive
de violência doméstica. E aí, nesse caso, há uma inevitável vinculação do grau de desestruturação familiar e, digamos assim, a condição socioeconômica dessa família? Essa é uma pergunta muito interessante que a gente aproveita, né, o ensejo para esclarecer. Se nós pegarmos a sociedade como um todo, nós vamos ter uma parcela de cerca de 70%, talvez, de uma classe socioeconômica menos favorecida. Sim. Talvez 28% de classe média e 2% de ricos. Então, essa divisão socioeconômica da sociedade Se reflete nas suas estatísticas. Se reflete nas nossas estatísticas, com certeza. É até natural que isso ocorra, né? Não é a falta de condição econômica que leva à violência contra a criança. Sim. A desestrutura familiar, sim. Concordo. Não é porque você é pobre que você potencializa esse comportamento, né? O amor está presente. Agora você, como policial, quando você lida com pedófilo, então, você tem claro que você está lidando com um sujeito que tem um distúrbio psicológico, embora seja imputável, embora seja um passível É um distúrbio que não afeta o grau de inteligência. De discernimento dele. Ele tem consciência daquilo que ele está fazendo. São pessoas inteligentes, profissionais, muitas vezes profissionais bem-sucedidos, mas que têm um distúrbio de comportamento sexual. Aquilo que você designou na conversa anterior, parafilia, uma parafilia. Nós temos várias parafilias, né, que são distúrbios sexuais. A necrofilia, que é a preferência, né, sexual por cadáveres, zoofilia por animais, a pedofilia é uma das parafilias que se caracteriza pela atração sexual por crianças ou adolescentes chamados impúberes, que ainda não entraram na puberdade. Aquele adolescente que ainda tem corpo de criança. Tem comportamentos assim que vocês já aprenderam a perceber no menino, na criança agredida, que facilita, que permite o familiar, desde que saiba identificar que ela vem sendo alvo desse tipo de molestamento ou assédio? Tem, mas nós devemos ver com uma certa cautela, porque nós podemos ter fatores outros que levem a esses mesmos comportamentos. Pai e mãe que se separem, por exemplo, podem levar a que o filho fique com os mesmos sintomas que ele poderia externar se estivesse sendo vítima de um abuso, né? Sim. Então, mas de uma forma Arredio, geral, esquivo. Isso. A criança que é vítima de abuso, ela vai ficar retraída ou pode ficar agressiva. Ela pode ter distúrbios alimentares, de se alimentar mal, rendimento escolar baixo. Você pode ter sintomas físicos, até no caminhar. Se você tiver uma penetração, por exemplo, ela vai ter lesar o menino, né? vai lesionar, ela vai ter dificuldade para caminhar, dificuldade para usar banheiro. Então, são uma série de fatores, mas que deve ser visto com muita cautela, porque você pode ter outras causas para os mesmos comportamentos. Grato, doutor Marcelo, pela sua presença e pelos esclarecimentos que o senhor veio compartilhar conosco. Prazer nosso, Eustáquio, em estar aqui e ter essa oportunidade de nos dirigirmos à sociedade capixaba para prestar esses esclarecimentos. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Marcelo Nolasco. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender